Meu, eu não nasci criativo. Tá, e daí? Hoje é o Veda número 26 e nós estamos aí caminhando para o fim desta maratona. O que a gente vai falar hoje não é sobre a maratona do Veda, é sobre criatividade. Tá aí no tema criatividade também é dedicação. Então, hoje eu trouxe algumas dicas e algumas coisas para falar sobre criatividade, sobre como ter criatividade, como instigar a sua criatividade. Tem pessoas que nasceram com a criatividade embutida no cérebro. E eu entendo isso, que tem pessoas que têm o dom, elas têm ideias assim fantásticas. Mas não é por isso que você, que tem um pouco mais de dificuldade para ter algumas ideias boas, não possa ser criativo. Todo mundo pode ser criativo. Então, fica aí, escutando vídeos que vão ter algumas dicas para você aí que tem dificuldade com criatividade, né? Eu vou falar sobre 5 dicas aqui. Também são coisas de experiência própria. A maioria das dicas de domingo vocês perceberam aí, se vocês assistiram todos os vídeos, que são coisas bem pessoais, mas assim, a maioria são coisas que funcionam comigo e que eu acho que são dicas legais. Então a primeira dica é sobre ter insights. Insight, quando eu falo insight, eu quero dizer aquela grande ideia, aquela ideia fantástica. Sabe quando você tem aquela coisa, você tá tomando banho, ou você tá indo dormir, ou você acabou de acordar, ou sei lá, você tá no ônibus e você tem aquele estalo, aquela ideia, sabe? Quando surge uma lâmpada em cima da sua cabeça, que nem um desenho animal, que nem um desenho animado, ou aquela musiquinha, sabe? Uma coisa assim, é um insight, você teve aquela ideia. Se você teve essa ideia, amigo, anota. Não esquece de anotar. Essa é uma dica muito importante, porque você acha que você não vai esquecer, mas você vai. Acredita em mim, você vai esquecer dessa ideia. Ela é fantástica e você vai esquecer. Já aconteceu isso comigo, algumas vezes. Por exemplo, eu sempre ando com um caderninho para fazer anotações, ou mesmo o bloco de notas do celular eu uso para fazer anotações. É muito importante anotar todas as ideias que você tiver. Insights não são tão raros quanto parecem. Às vezes você tem alguma ideia besta que você pode querer descartar, mas não descarta, anota. Tudo que você tiver de ideia, anota. Tem ideias que podem parecer boas na hora, mas depois você vai ver que elas são impraticáveis, que elas não são tão legais assim, e você vai descartar. E talvez tenham ideias que você achava que eram tontas e idiotas, mas depois quando você começar a analisar, você vai perceber que dá pra fazer uma coisa muito legal com aquela ideia. Então sempre anote as suas ideias. Quando você tiver insights, quando você tiver ideias, não importa onde você estiver, anote, pelo amor de Deus, esta ideia. Anote! A segunda dica é pensar. Pareceu idiota? Eu sei que pareceu idiota, mas não é idiota. A gente às vezes pega tudo muito pronto. Tudo que a gente pega são ideias já concebidas, ideias já feitas, muitas coisas que a gente se inspira, mas a gente para pouco para pensar mesmo sobre as coisas. Inclusive, para quem lê, essa é uma atividade muito mais fácil. A gente que lê bastante tem mais facilidade para pensar, um pensamento mais analítico, mais crítico, mais inventivo, mais criativo, é muito mais fácil. Então, dentro de pensar está embutido ler aí, porque ler é uma atividade muito importante para você poder pensar. E pensar é o que te leva a ter ideias. O meu pai, ele é publicitário e ele sempre diz que não surgem só grandes ideias. A criatividade, a grande ideia, ela não surge só assim do nada. As ideias surgem de você ficar pensando, e martelando e tentando aquela ideia. Você pensa, eu tenho que fazer uma arte para a loja tal. Eu preciso de uma campanha de Dia dos Namorados. Você não vai ficar assim à toa esperando que a ideia de repente surja como mágica na sua mente. Você vai pensar sobre aquilo, você vai trabalhar aquele conceito na sua cabeça até que aquilo vire uma ideia. Pensar às vezes cansa, às vezes enche o saco pensar e você fica cansado de pensar sobre aquilo. Mas é importante que você insista no seu pensamento e insista em tentar achar uma solução. E aquela coisa assim de você ter os insights e anotar vale para aquelas grandes ideias que surgem os insights. Mas você pode ter ideias parando para pensar.
Quando eu preciso escrever e eu não sei sobre o que escrever, eu paro numa cadeira, abro o arquivo do Word em branco e fico lá sentada na frente do computador olhando as coisas em volta, pensando em coisas da minha semana, pensando em coisas que aconteceram comigo e vendo se vem alguma coisa. E olha, 95% das vezes que eu paro para pensar eu consigo algum resultado. Eu sempre consigo escrever alguma coisa partindo do pensamento árduo sobre o que eu preciso escrever. E essa coisa do pensamento já nos leva para a terceira dica. Às vezes você está extremamente cansado de pensar sobre aquilo, você já pensou muito tempo e você vê que você empaca, você congela e dali não vai sair mais nada. Então a terceira dica é espairecer. Quando você vê que você tá tendo um bloqueio e não tá conseguindo fazer nada, você precisa ir fazer alguma outra coisa que não tenha nada a ver com aquilo que você estava fazendo, aquilo que você precisa fazer. Vai caminhar, vai beber água, vai comer alguma coisa, vai deitar um pouquinho, brincar com cachorro, contar até 1000, pagar 10 flexões, sei lá. Vai fazer alguma coisa que te faça esquecer completamente aquilo que você estava fazendo. Porque daí, de repente, quando você voltar, sua mente vai estar totalmente liberada novamente e aí as ideias podem surgir com mais facilidade. A quarta dica é você procurar achar novos ângulos para coisas antigas. Quando você tiver alguma situação que você precisar ser criativo ou tiver alguma coisa que você estiver martelando, que você precisa achar uma nova ideia para aquilo, você vai precisar ter a sua mente praticada já a achar novos ângulos para as mesmas coisas. Então, se você praticar isso no seu dia a dia, sua mente já vai estar muito mais treinada quando você realmente precisar dessa capacidade de olhar as coisas por outros ângulos. Por exemplo, na sua casa, tenta mudar alguma coisa no seu quarto que você acha que pode ficar melhor. Tenta reorganizar o cantinho de trabalho que você acha que pode ficar de uma maneira muito mais descontraída e divertida. Muda as coisas, suas coisas comuns. Por exemplo, vai no seu armário e faz uma arrumação totalmente diferente do que ele costuma ser. Muda as coisas de lugar, reorganiza de outra forma os seus cabides. Ou testa em você, faz combinações de roupas que você nunca usou antes. E faz isso com tudo, vai procurando novos ângulos de fazer todas as coisas. Porque isso acaba virando uma brincadeira divertida. Eu tento fazer isso às vezes, de procurar novos jeitos de fazer coisas comuns. E se você for fazendo isso, na hora que você realmente precisar, como eu disse, sua mente vai estar muito mais treinada para achar novos ângulos e novas maneiras de fazer as coisas. Porque às vezes uma ideia criativa é simplesmente um novo jeito de fazer uma coisa antiga. E a quinta dica é você trabalhar o seu lado artístico. Trabalhar o lado inventivo é muito importante para quem gosta de ser criativo. Eu comprei recentemente aquele livro Jardim Secreto, que é todinho de colorir. É um livro de colorir para adultos. Fantástico! A pessoa que teve essa ideia, olha, merece meu respeito. E essa coisa de você inventar novas combinações, novas cores e trabalhando seu lado artístico, sem ser por obrigação, é uma coisa muito legal. É uma coisa que abre a mente, que faz você pensar em coisas diferentes, te dá ideias novas, te ajuda a pensar sobre novos conceitos para as coisas que você precisa criar. Essa coisa do lado artístico, sem ser por obrigação, ajuda muito quando você vai precisar fazer alguma coisa realmente criativa por obrigação. Você precisa fazer aquele trabalho, você precisa fazer aquele projeto, você precisa daquela nova ideia, você precisa daquilo. Sua mente vai estar muito mais habituada a trabalhar em cima dessa coisa da criatividade. Eu não sei se vocês perceberam, mas criatividade é muito de prática. Você precisa praticar a sua criatividade e trazer esse seu lado criativo para o seu dia a dia. Trabalhando dentro do seu dia a dia a criatividade, você vai conseguir desenvolver muito mais para quando você realmente estiver precisando da criatividade. E a gente precisa muito da criatividade hoje em dia. Você pode achar que não, mas olha, a gente usa demais a nossa criatividade. E eu não aguento mais falar a palavra criatividade. Eu espero que as dicas ajudem vocês e se vocês tiverem outras dicas, como sempre, por favor, deixem aqui nos comentários para eu saber. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, please. Se inscrevam no canal, porque o Veda está acabando, mas não acabou. E depois do Veda, nós estaremos aqui no canal ainda, é claro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau!